Eu acho que a gente contribuiu para essa mudança, na verdade, né? Eu acho que a gente está na internet fazendo conteúdo nerd há 11 anos agora. O Leão começou em 2008. Eu falava de filosofia no canal dele e tudo mais. A gente tinha o Jovem Nerd surgindo também, né? Com os blogs. Então, eu acho que toda essa transformação na marca, no branding do nerd, foi uma contribuição de quem se assumiu nerd publicamente e fez coisas legais. Olá, hoje estamos recebendo aqui no Espaço Recíproco a Nilce Moreto. Ela é formada em jornalismo pela Unesp, foi repórter de TV, ela produz e apresenta ao lado do marido Leão Martins um verdadeiro hub de conteúdo com 5 canais no YouTube. Coisa de Nerd, tem mais de 10 milhões e 600 mil inscritos, Cadê a Chave, com mais de 4 milhões de inscritos, República Coisa de Nerd, com mais de 1 milhão e 200 mil inscritos, Financeiro, fundado há 4 meses, que já passa dos 170 mil inscritos, e há 3 meses criou ainda o canal de podcast Quero Ouvir Podcast, com cerca de 40 mil inscritos. Ainda tem 1,6 milhões de seguidores no Twitter e 1,5 milhões de seguidores no Instagram, ou seja, tem uma representatividade incrível na internet e é uma referência para toda a juventude, para todos os brasileiros. Então, queria agradecer muito a participação, a presença da Nilce nesse canal. Obrigado, Nilce. Queria já te perguntar como foi o teu trabalho antes de chegar na internet? Ou seja, você já teve várias experiências, não chegou somente na internet, ou seja, você teve muitas experiências anteriores. Conta um pouquinho para a gente a tua trajetória. Conto sim, professor. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico bem honrada e bem feliz, assim. E é engraçado ouvir esses números, porque a gente não para pensar neles. É muita gente mesmo. Na época da faculdade, eu trabalhava ligando e desligando telefones, né? Trabalhava na Telefônica. E essa foi a minha primeira experiência profissional, assim, né? Um trabalho de nível médio e tudo mais. E quando eu saí da televisão, quando eu saí da faculdade, na verdade, eu tive essa escolha a fazer. Porque eu ganhava muito bem na Telefônica. Eu ganhava o que eu não ganharia com o jornalismo. Mas o jornalismo era minha paixão, era porque eu tinha estudado e tudo mais, e eu meti a cara e fui para ganhar menos e morar numa cidade longe da minha família, que a minha primeira proposta de trabalho foi em Goiânia. E lá eu comecei a trabalhar primeiro com produtoras, fazendo vídeos e trabalhando com pequenas produções, até encontrar um espaço na televisão. Eu saí distribuindo currículo mesmo, e meu primeiro trabalho foi na TV Brasil Central, em Goiânia. E lá eu aprendi a fazer jornalismo, de fato. Eu lembro que eu cheguei, a minha primeira experiência foi terrível, né? Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E apesar de ter, né, estudado, apesar da faculdade e tudo mais, eu aprendi de verdade o que era televisão, fazendo televisão e levando bronca dos meus editores, do meu editor-chefe, né? Meu editor-chefe, eu não esqueço essa conversa que a gente teve. Eu trabalhava no período noturno e deixava as minhas matérias lá achando que estava arrasando, né? Um belo dia ele me liga e fala: é o seguinte, tem gente que nasceu para jornalismo. Eu achando que aquilo ia começar um jeito de ser um elogio, né? Tem gente que nasceu para vender batatas. Eu acho que você deveria procurar para vender batata. E aquilo foi um tapa na minha cara, mas ao mesmo tempo foi o que me motivou a buscar ser uma boa repórter, né? Eu falei, não, pera lá, eu estudei, não sou essa pessoa, então eu vou entender o que eu estou fazendo aqui. E a partir dali eu quis realmente ser uma boa repórter e eu comecei a trilhar uma carreira nesse sentido. E realmente eu tive um progresso muito rápido, mesmo na TV Brasil Central. Depois desse chacoalhão eu tomei jeito da carreira, fui estudar, consegui progredir lá dentro, consegui chegar à reportagem diurna, que era na época, um progresso, né? Fui fazer ao vivo, me destaquei fazendo ao vivo, me destaquei apresentando. E aí, logo depois surgiu uma proposta para trabalhar na Record, né? Eu cresci na TV Brasil Central, foi o meu laboratório ali para aprender. E depois fui parar na Record, onde eu comecei a fazer hard news mais pesado, né? Que na pauta da TV Brasil Central era a retransmissora da cultura, a gente tinha uma pauta mais cultural, uma pauta mais política, mais voltada com a economia. E aí eu fui para a Record para fazer um hard news mesmo, de dia, de cidade. Cobria tudo, acabava cobrindo tudo, mas o teor das pautas era mais pesado. E eu passei por tudo na redação, exceto produção. Eu fiz reportagens, grandes reportagens, eu fiz matérias para a rede nacional, eu fui apresentadora, eu fui editora, completei o ciclo que eu queria, né, dentro da televisão. E com o destaque que eu ganhei no vídeo, na televisão, eu também fiz vários trabalhos
pontuais de assessoria de imprensa, escrevi muitos artigos, eu era contratada para escrever artigos para os outros, eu revisei livros, eu fiz aí uma gama de experiências na área que a profissão permitiu. E a transição depois para a internet, como que aconteceu? Como que foi essa transição? Essa transição ela foi muito por conta do desgaste natural que a gente tem dentro de uma redação, né? Eu vivi um ciclo bem completo e aí eu também passei por aquilo que a gente estuda hoje, né? A precarização da nossa carreira e tudo mais, as jornadas excessivas, o achatamento salarial, eu vivi isso na minha pele lá, né? Eu fui uma ilustração, então eu vivi o desgaste da profissão em paralelo ao que o Leon estava construindo na carreira dele. O Leon, a gente estava já tinha se casado, ele estava na Alemanha fazendo mestrado. Um dos hobbies dele para passar o tempo era produzir conteúdo audiovisual para a internet. Por um acaso, ele publicou esse conteúdo no YouTube e aquele hobby dele começou a ganhar audiência, começou a ganhar uma expressividade. Quando ele voltou, quando ele terminou o mestrado, ele passou uma lacuna, um período de tempo se dedicando a produzir vídeos de games, por hobby mesmo. Só que nesse período, enquanto ele esperava uma vaga para fazer doutorado em Goiânia, surgiu a oportunidade de monetizar esse conteúdo. Acabou que a gente percebeu que ali havia um campo muito promissor, né, de trabalho e era algo que dava prazer para ele fazer. E aí, no paralelo dele obter uma renda numa carreira que estava dando prazer para ele, a minha carreira estava me dando muito desgaste, físico, inclusive, né, de saúde. A gente meio que fez as contas, meu cérebro não foi uma decisão simples, não foi uma decisão fácil abandonar tudo. Eu era realmente muito apaixonada por tudo que eu tinha construído, mas eu estava cansada da realidade da TV, né, do peso do que era a TV, e decidi dar uma chance para uma nova carreira. Falei, não, eu posso trabalhar nos bastidores, né, eu vou ajudar meu marido, vou dar um tempo na televisão, a gente queria mudar de cidade também, e eu fiz essa escolha. Só que, ao mesmo tempo, eu falei, eu também não quero abandonar o vídeo e eu vou brincar aqui também, mas foi totalmente sem compromisso, a gente abriu um canal de bastidores, eu não tinha pretensão nenhuma, mas o canal se deu muito bem, né, o canal foi um sucesso, que foi o Cadê a Chave? E aquilo começou também a ser uma carreira para mim, né? Ser um trabalho para mim. A vida na internet era meio intuitiva, né? A gente vai tentando, abrindo as portas, batendo a cabeça, a porta se abre e você passa. Foi mais ou menos não muito planejado, mas bem oportuno, digamos assim. E agora que vocês têm essa quantidade de canais e tal, conta um pouquinho, quanta gente tem envolvida nesse processo ou ainda é bastante amador? Tem muita gente trabalhando com vocês? Curiosidade mesmo de como que está crescendo, porque cada dia vocês inventam uma coisa nova e é impressionante a quantidade de coisas que vocês têm feito. Durante muito tempo nós tivemos 2 canais, que era o Coisa de Nerd e o Cadê a Chave? Mas a gente percebeu que a gente precisava organizar o nosso conteúdo. Todos esses conteúdos que estão espalhados aí, né, nos 5 canais, eram conteúdos que nós tratávamos nesses 2 canais principais. A gente falava de carreira, a gente falava de empreendedorismo, no sentido de formação mesmo, profissional e tudo mais. A gente falava de games e falava de ciência, de tecnologia, só que estava tudo muito... As pessoas não estavam vendo mais a identidade. Então, a opção que a gente teve por segmentar em vários canais foi justamente para a gente distribuir essas pautas para organizar a nossa vida e a vida da nossa audiência, né? Então, quem quer nos acompanhar para ter educação política e financeira, vai me acompanhar lá no Financeiro. Quem quer ouvir a gente falando de tecnologia, vai ficar no Coisa de Nerd, tecnologia, ciência. O República virou um canal muito de comunidade, de games, muito descontraído, muito descompromissado. Cadê a Chave? É o nosso lifestyle, né, onde a gente faz os bastidores da nossa vida, as nossas experiências de viagem e tal. A nossa equipe, ela acabou que os outros canais, os canais que surgiram, o República, a gente tem uma equipe para ele, o Financeiro, a gente tem uma grande equipe para ele, mas o Cadê a Chave, por exemplo, é meu. Eu não consigo abrir mão, eu não consigo terceirizar uma edição, por exemplo. O Coisa de Nerd é o filho do Leon, assim. Então, assim, o Leon trabalha a produção, ele gasta muito mais tempo produzindo agora cada um dos vídeos do Coisa de Nerd. E a gente tem um editor que trabalha diretamente com o Leon, mas ele revisa cada milímetro do vídeo, cada segundo, cada frame do vídeo passa pelo review do Leon. A gente tem esse contato mais de perto com esses 2 maiores canais, assim. Agora, o Financeiro, a gente já tem... Ele surgiu com uma equipe, né? Eu tenho um parceiro, que é um economista, que trabalha com a gente, que é o Luiz, e a gente tem uma pesquisadora, agora a gente possivelmente vai ter mais uma,
e tem a equipe de edição e que configura lá, que desenha a nossa thumb. No República, a gente também tem uma equipe, temos 3 editores e um coordenador dessa equipe, também temos a pessoa que desenha as thumbs. Então, a gente tem ali um fluxo legal de pessoas trabalhando com a gente. Hoje nós temos, entre diretos e indiretos, entre os que estão mais presentes e alguns que são pontuais, 12 pessoas ligadas a gente nessa produção de conteúdo. Todas no Brasil, né? Bom, e sobre você mesmo, porque eu tenho acompanhado, como eu já te contei, né? Meus filhos são fãs de vocês, de todos os canais, a gente aqui em casa acompanha, e você não deixa de falar de assuntos espinhosos, né? De política, de opiniões pessoais, ou seja, você não se furta de fazer isso, e ao mesmo tempo, hoje em dia a gente sabe que na internet está cheio de fake news, de haters, né? De pessoas que realmente atacam muito. Como que você lida com essas questões e como que é a tua relação com relação a isso? Eu mesmo tenho uma posição aqui como reitor da Unicamp, eu ainda não consigo me acostumar quando me xingam, quando falam mal. Como que você lida com essa situação? A gente tem um mecanismo, né, de que quando a coisa é muito excessiva, a gente acaba cauterizando. Acho que tem esse aspecto. Eu já sofri um pouco mais. Mas eu lembro na época da televisão que eu passava por ameaças físicas na cara, né? As pessoas vinham e xingavam na cara, na rua, numa cobertura, ou te ameaçavam na cara. A gente tinha que lidar com bandidos, a gente tinha que lidar, às vezes, com policiais corruptos, e tinha toda essa situação. E o medo era muito maior, né? A ameaça era muito mais palpável, o risco era muito maior. O problema na internet é a quantidade. Eu vejo que é o enxame, né? Você ser atacado por pequenas coisas que no individual não te afetariam, mas que quando você abre ali sua timeline e vê aquilo em volume, aquilo te causa, lógico, um desconforto. Acaba que, como é inevitável, aquilo tudo ali tem um objetivo de te silenciar. Quando você coloca no papel e fala, eu vou me silenciar por causa disso, esse é o objetivo do hater, né? É te silenciar. Acaba que a reação é não silenciar, né? A reação é, não, vou fincar meu pé nessa posição aqui, que a minha consciência está dizendo que é certa, a minha formação está dizendo que é certa, e não ser silenciada. Eu vou ter uma atitude ativa de não me permitir ser silenciada nesse assunto, nesse tema. Mas não é fácil. Eu acho que de vez em quando a gente tem que dar uma pausa, né? Tem que se proteger, se curar, se resguardar. Eu estou numa fase meio assim, nesses 2, 3 anos, um período muito forte, né, muito brutal, na verdade, assim, de duelos de destruição de reputação, né? As pessoas vêm para destruir, para matar a sua reputação. E algo que é muito pesado. O que a gente viu com o Felipe Neto agora, recentemente, acompanhando toda a história, né, que ele teve ali um ataque frontal com relação à reputação dele e tudo mais, são coisas que se destacaram na mídia por conta do tamanho que é o Felipe Neto hoje. Mas é a nossa realidade há 3, 4 anos, né? A gente vem vivendo isso nas redes sociais, de mentiras sendo inventadas a nosso respeito e tudo mais. Isso não chegou na mídia. Acho que o que acontece agora é que pessoas de fora da internet estão vivendo a realidade da internet. A gente tem ministros do Supremo sendo expostos a essa mesma realidade. Isso está sendo a realidade da internet há 4, 5 anos, né? Desde que você começou ali um levante de alguns grupos mais radicais. Emocionalmente lidar com isso, para mim é um pouco mais tranquilo, porque meu marido está nessa comigo. Então acaba que nós dois ali somos um ponto de um suporte no outro, e isso facilita. Eu acho que quando você está sozinho sendo exposto, ou quando a sua família se sente temerosa por aquilo, é muito mais complicado. Então a gente tem ali a experiência, né, de ter vivido isso já há algum tempo, dos dois estarmos ali naquela atmosfera, e do entendimento de que é uma instrumentalização política do ódio. Né? Não é uma coisa de a pessoa não gosta da sua cara, não, a pessoa tem um projeto e vai usar aquilo para alcançar o projeto dela, vai usar o ódio contra você para alcançar o projeto dela. São entendimentos que amenizam essa dor aí, que ajudam a gente a entender exatamente o que está acontecendo no cenário. E com relação à temática, porque em algum momento, né, antigamente o nerd era alguém excluído, sem amigos, né, alguém isolado, meio estranho, né? E quando vocês perceberam que essa coisa estava virando, ou seja, que o nerd já era cool, né, digamos assim, que virou algo interessante, quando que você percebeu essa mudança? Eu acho que a gente contribuiu
contribuiu para essa mudança, na verdade, né? Eu acho que a gente está na internet fazendo conteúdo nerd há 11 anos agora. O Leon começou em 2008. Eu falava de filosofia no canal dele e tudo mais. A gente tinha o Jovem Nerd surgindo também, né, com os blogs. Então, eu acho que toda essa transformação na marca, no branding do nerd, foi uma contribuição de quem se assumiu nerd publicamente e fez coisas legais. E, de fato, teve essa guinada. E eu atribuo muito isso ao Leon, o Jovem Nerd, o pessoal que se assumiu nerd, o Iberedo, o Manual do Mundo, e mostrou que não era isso, né? Que eram pessoas que tinham interesses muito fortes, paixões muito fortes, e acabaram contagiando essas pessoas a terem as paixões semelhantes, né? Mas é interessante isso, porque ainda tem, é um ciclo, né? Ainda alguns nerds cometem ali alguns excessos e acabam que transferindo para toda a categoria um defeito, que às vezes é um defeito de uma personalidade, de um grupo, né? Ainda tem uma questão relacionada com o gênero, né? Tem muito mais meninos do que meninas. Acho que o teu papel aí é fundamental, e de outras, né, que têm atuado nessa área, de trazer mais mulheres, né, mais meninas para esses assuntos de ficção científica, super-heróis, ciência. O que você me conta? Qual é a tua percepção com relação ao balanço de gênero? Professor, eu acho que assim, a relação de gênero ela é muito delicada, ela é transversal, né? A gente tem esses problemas de espaço, de briga por espaço em todas as áreas, e eu acho que no segmento de produção de cultura pop, ela não é diferente. Embora as meninas leiam muito, existem canais de altíssima qualidade tratando da cultura pop, eu nem me coloco nessa posição, porque não é a minha área de fato, né? Eu tô ali meio que de observadora, do lado de um nerd, mas a minha nerdice nem é tanto assim, embora eu goste da fantasia, eu leio livros das grandes sagas, enfim. Mas eu acho que tem outras mulheres mais expoentes até do que eu ocupando esse espaço. E essa briga sempre vai acontecer, porque a mulher ela precisa batalhar esse espaço mesmo. Tem esse lance da internet falar do mimimi, né? Mas não é isso. Existe realmente um questionamento maior sobre a competência da mulher. Quando uma mulher gosta de futebol, por exemplo, ela é muito mais questionada do que um homem que simplesmente gosta de futebol. Isso é empírico, né? A gente vê isso acontecer diante dos nossos olhos. Isso se manifesta, por exemplo, em hate. Eu lembro que, às vezes, Leon e eu nos posicionávamos em relação a qualquer coisa, e o hate em cima de mim era 70% maior do que em cima dele. Você tem isso muito, muito evidente, muito direcionado. Então, eu acho que é uma briga constante da mulher, uma briga entre aspas, por ocupar seu espaço e permanecer nele, né? E em termos de jogos, como é um ambiente que até culturalmente os pais estimulam mais nos meninos do que nas meninas, é natural que a gente esteja vivendo essa mudança, né? E esse período de transição para a normalidade, porque o normal é que as pessoas façam e joguem e pratiquem aquilo que lhes dê prazer, né? Que seja interessante. Isso não é de gênero, né? É uma ocupação de espaço mesmo. E a vida de vocês? Como que tem sido? Vocês tomaram a decisão de morar no Canadá? Como que tem sido aí a vida, o distanciamento? E justamente nesse momento que até tem uma barreira mais do que física, né? De eventualmente se precisa voltar, até tem dificuldade para isso. Como que é essa sensação de estar fora, mas ao mesmo tempo onde o grande público de vocês é aqui no Brasil? Como que funciona essa sensação de vocês e essa decisão de vocês mudarem para o Canadá? A gente acha que tomou uma decisão correta, até pelo sucesso do nosso canal depois que a gente mudou para cá, né? A mudança para cá abriu muitas portas para a gente em termos de viagens, por exemplo, dentro do Cadê a Chave, foi uma mudança completa do conteúdo, né? Abriu para a gente a possibilidade de apresentar para os brasileiros experiências fora do Brasil de um jeito mais fácil para a gente. Tecnicamente também deu acesso ao Leon a equipamentos de uma forma muito mais rápida e mais barata do que se ele estivesse no Brasil. Então isso para a gente foi, com certeza, um ganho. Por outro lado, a gente perdeu muito em termos comerciais mesmo, né? Quando você está no Brasil, você é chamado para fazer campanhas comerciais, isso financeiramente teria um peso maior para a gente. Eu vi pessoas que estavam no mesmo patamar que a gente se destacar muito além do que a gente estava por conta da facilidade do acesso ao Brasil e tudo mais. É um trade-off, né? A gente tem que fazer a escolha e, em termos de qualidade de vida e da liberdade de poder tocar em alguns assuntos, eu vejo que aqui a gente está numa posição mais
confortável do que se a gente estivesse no Brasil. Agora, com relação ao coração, à família, esse distanciamento é muito, 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 muito difícil. A gente está o tempo todo focado no que acontece no Brasil. A angústia de estar longe e não conseguir proteger as pessoas que a gente ama no Brasil é gigante. E veio a pandemia, né? A gente tinha o planejamento de ir ao Brasil 3 vezes esse ano para visitar os nossos pais, ou 2 vezes e trazê-los para cá. E isso totalmente foi frustrado, né? Nossos pais são idosos. O pai do Leon já é falecido, tem a mãe, eu tenho meus pais, e a gente sofre muito essa dificuldade de estar com eles esse período, né? E principalmente agora que a gente já consegue proporcionar experiências e ter uma vida, dedicar, né, o nosso tempo para eles e tudo mais, acontece essa pandemia, foi um balde de água fria nas nossas expectativas, deu um baque, assim. Eles estão seguros, né? Estão protegidos no Brasil e tudo mais. A gente entende que tem muita gente numa situação muito pior, mas não deixa de ser muito sofrida essa distância e essa falta de perspectiva, né? A gente não sabe quando vai ter uma mudança para poder estar junto de novo. Eu imagino. Realmente é uma situação que a gente está vivendo muito difícil. Bom, para terminar, eu queria uma recomendação de alguma leitura, um livro, alguma coisa que você recomende aqui para os ouvintes. Eu sempre tenho o hábito de recomendar, eu sou a evangelista do 1984. Eu acho que é o livro para entender a nossa era. Mas eu acho que a nossa audiência aqui já deve ter lido, né? Porque é um clássico e tudo mais. Então, eu vou recomendar o mais recente que eu li, que eu acho que também é fundamental para a gente entender o que está acontecendo no Brasil nesse momento, que é o A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, jornalista, e eu acho que é uma leitura atualíssima, importantíssima, fundamental para esse tempo. Então, é a minha recomendação agora. Então, queria que você, agora no ping-pong, você falasse rapidamente como o nosso programa tem a ver também com a educação, com a universidade, você que estudou aqui na Unesp, né, nossa querida co-irmã aqui da Unicamp, queria que você contasse a pior lembrança da graduação e a melhor lembrança da tua graduação. Nossa, a pior lembrança era esperar o ônibus que passava de 1 em 1 hora na frente do campus. Era muito mal servido de transporte público. Sem dúvida, a sensação de tempo perdido, estando cansada, com trabalho no outro dia cedo, a distância, falta de logística para chegar no campus era a minha pior lembrança, com certeza. Quem estudou na Unesp lembra de pegar lá o Meridota, era terrível. E era o ônibus que passava perto da minha casa. Então, essa era, sem dúvida, a pior lembrança. A melhor lembrança, as aulas de laboratório de rádio, jornalismo, que era sempre muito divertido. Era um momento que, ali, a paixão do jornalismo já estava começando a despertar de fato, e altos aprendizados, a fraternidade com os colegas foi sempre muito legal. Se você decidir agora voltar a estudar, fazer alguma uma pós-graduação, uma especialização, me diz aí um campus do sonho, onde você gostaria de estudar? No mundo dos sonhos, no mundo dos sonhos, se eu estivesse no Brasil, né, numa situação, eu tinha muita vontade de fazer uma pós na ECA, muita mesmo. A USP tem, né, mexe com esse ideal. Quando eu fui para a Unesp, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, eu só podia fazer um vestibular, e eu tinha que acertar a bala de prata ali, porque minha família não tinha muito dinheiro para pagar a inscrição, e eu fui para a Unesp com essa... não entendendo muito bem, né, as universidades e tudo mais. E lá na Unesp, o pessoal falava, nossa, eu queria ter ido para a USP, eu queria ter feito para a USP. Eu falei, gente, eu nem sabia, né? Então, eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu queria fazer uma pós na USP. Mas no mundo agora atual, em que eu não estou no Brasil, eu tenho pensado seriamente, por influência de um amigo daqui de Vancouver, de fazer um curso de Belas Artes na Universidade de British Columbia. Então, é algo que, assim que eu tiver um tempo, se isso for possível, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Abrindo cada dia mais canais vai ficar complicado, mas olha, essa é uma universidade fantástica. Fazer um canal de arte. E alguma aula inesquecível? Eu tenho uma aula inesquecível. Tenho algumas aulas, mas a primeira aula de filosofia que eu tive na Unesp foi quando a minha ficha caiu sobre o que eu estava fazendo ali. Porque até o momento de prestar o vestibular, eu não tinha noção do que era a universidade. Eu achava que ia ser um curso profissionalizante, basicamente. Que eu ia sair de lá com uma carreira e só. E nessa primeira aula de filosofia que eu tive, quando o professor explicou pra gente que ali era o universo de conhecimento que estava se abrindo pra gente, e ele
nos desafiou a assumir um posicionamento de abertura frente ao desconhecido, aquilo foi, para mim, moldou o meu posicionamento na vida com relação a tudo que eu desconhecia, a todos os dogmas, correntes filosóficas. E isso, eu sei que aquela fala daquele professor, eu trago isso até hoje com relação a tudo que eu vejo na internet. Então, para mim, eu coloco ela no top número 1 de aulas inesquecíveis. E ele prestou um serviço, assim, para mim, pelo qual eu sou muito grata. E agora, para finalizar mesmo, uma habilidade sua que você ainda não revelou na internet, que não consta no seu currículo, alguma coisa que você gosta de fazer? Ai, gente, eu durmo mais de 12 horas, não, brincadeira. Mas, enfim, com o canal diário é muito complicado, porque a gente mostra tudo, né, praticamente, assim, na internet. Uma coisa que eu tô devendo para minha audiência, que eu prometi que eu ia fazer e que eu já estou fazendo, é pular corda. No início do ano eu falei que eu iria pular 100 pulinhos, e eu mudei um pouco aí minha estratégia no meio do caminho, porque eu descobri que quantidade não é qualidade em pular corda, que você tem que pular por tempo, e eu já estou pulando aí 5 minutos. E é uma coisa que eu não mostrei ainda para a internet, então, primeira mão, estou conseguindo pular corda. Então tá treinando para mostrar para o pessoal agora. Logo, logo teremos... Vou deixar aqui de propaganda para que o pessoal fique de olho aí no canal e ver quando você vai pular, fazer 100 pulinhos aí, né? O problema é que quando a gente liga a câmera, a gente tropeça. Esse que é o problema. Mas quando a câmera está desligada, a gente pula. Queria agradecer a tua participação, a tua conversa muito, muito agradável. Obrigado pela participação e parabéns aí realmente pelo trabalho para você, para o Leão, e pelo trabalho que vocês têm feito aí para a cultura e para a sociedade brasileira. Muito obrigado, viu, Nilce? Eu que agradeço, professor Marcelo. Para mim é uma honra poder fazer parte aqui, entrar e conversar com as pessoas. E estou à disposição, sempre.